Muito boa noite a todos. Sejam super bem-vindos a mais um webinar da MIT Sloan Management Review. Hoje eu estou com um convidado super especial, Claudinei Elias, CEO e fundador da Bravo GRC, uma empresa parceira nossa, para falar de um tema acho que super relevante, especialmente relevante no momento que a gente vive hoje. E sem a tecnologia não é efetividade em governança, riscos e compliance. Nosso objetivo hoje é, de fato, se aprofundar bastante nesse tema, trazer casos práticos e entender como empresas podem se utilizar de GRC para, de fato, ter diferencial competitivo. E antes de apresentar oficialmente o Claudinei e dar a palavra para o Claudinei, que vai poder explorar super a fundo com a gente o nosso tema, a gente já teve várias conversas sobre isso, então já estou super Muito bem. ansioso. Apesar de eu já ter um pouco de spoiler, eu estou super ansioso para ouvir o que o Claudinei vai trazer para a gente. Eu queria só compartilhar um pouco de contexto, eu acho que vai ser interessante. Eu estava comentando com o Claudinei, antes da gente combinar esse webinar, que, né, obviamente, nada é por acaso, né, mas a gente tinha interesse de começar a se aprofundar mais nesses temas, né, de governança, riscos e compliance. Curiosamente, a gente começou a conversar antes da pandemia. Agora, sem dúvida, esse assunto é mais importante, mas a gente achava importante anteriormente. Acho que foi super fortuito o encontro, de fato, da gente encontrar um parceiro que pudesse desenvolver, né, e aprofundar esse tema com a gente. Mas acho que a razão ela é interessante porque ela tem uma origem temporal legal. A gente, há pouco tempo atrás, começou a se aprofundar em muitos estudos produzidos no MIT, e tem um laboratório que a gente é super fascinado, que trabalha muito, né, com transformação digital, que é o CISR, né, Center for Information Systems Research. Tem um livro produzido justamente pelos pesquisadores do CISR, chamado What's Your Digital Business Model? Inclusive, já indiquei para muita gente, indico para você, já indiquei para o próprio Claudinei, que fala, né, de quais são, acho que, os elementos, né, as estruturas que de fato permitem com que as organizações sejam mais capazes de se transformar digitalmente. Eles usam um termo, inclusive, chamado future ready, né? Como é que uma empresa consegue ser future ready, consegue ser mais capaz de se reinventar frequentemente, né? Eles não falam muito de transformação digital como fim, mas sim como um processo. E nesse livro, que foi escrito por uma pesquisadora chamada Stephanie Warner, que foi a última, que esteve com a gente no nosso último evento digital agora em maio, ela foi uma das nossas keynote speakers, eles falam que tem quatro competências que são absolutamente fundamentais para uma empresa se tornar capaz de se transformar em future ready, né? Mais capaz de se adaptar ao futuro. E algumas são muito óbvias, né? Eles falam muito de ser distintivo, então ser capaz de criar produtos ou serviços que de fato tem um diferencial versus, né, os principais competidores do mercado, de identificar e desenvolver grandes parcerias e aquisições, né, ainda mais num mundo cada vez mais ecossistêmico. É fundamental uma empresa ser cada vez mais capaz de encontrar parceiros de propostas complementares ou até mesmo adquirir novas empresas. Ela fala de service enabled, né, de ter bons APIs, de ter uma estrutura um pouco mais permeável para outras pessoas se plugarem. Até aí, tem a ver com o discurso tradicional de transformação digital que a gente está acostumado a ouvir. Mas o quarto elemento, competência fundamental que ela e o Peter Will, que é o detalham nesse livro, é desenvolver eficiência, segurança e compliance como competência-chave. Porque justamente ela fala o seguinte, é nesse contexto cada vez mais conectado, cada vez mais ecossistêmico, que as empresas têm mais riscos e têm que saber lidar com eles, mas ao mesmo tempo é nesse contexto que empresas que tratam isso como competência conseguem, né, alcançar oportunidades, conseguem aproveitar oportunidades que as empresas que apenas tratam isso como obrigação não são capazes. Né? Em vez de olhar isso só para a linha de custo, conseguem, de certa forma, gerar receita e gerar novas oportunidades de negócio a partir disso. Foi por conta disso que a gente quis se aprofundar nesse tema, foi por conta disso que eu tive inúmeras conversas com o Claudinei sobre governança, e é também por conta disso que a gente, junto com a Bravo GRC, está lançando hoje, aproveitando esse webinar, um fórum no nosso site justamente sobre o que a gente chama dessa governança 4.0, sobre a próxima fronteira de governança, gestão de riscos e compliance utilizando tecnologia. Não porque a gente acha que é uma obrigação a ser seguida, porque a gente entende que é um elemento fundamental de competitividade nessa que a gente chama de indústria 4.0, mas a gente ainda está acostumado a chamar de obrigação.
a gente fala de digitalização, fala de informatização e compliance vira só uma obrigação ou um custo dentro da organização. E acho que ninguém melhor do que o Claudinei para conseguir mostrar para a gente que não é só isso, e é muito mais do que isso. Então, dada essa enorme introdução, Claudinei, seja super bem-vindo. É um baita prazer. Uma grande responsabilidade aí, Pedrão. Eu não colocaria se eu não tivesse certo de que você é capaz de atendê-lo. E aí, na verdade, só antes de eu começar, queria pedir o seguinte: aqui na lateral, se eu não me engano, na lateral direita da tela de vocês, tem um botão que você consegue fazer perguntas. Podem ir perguntando ao longo da apresentação, não precisa esperar chegar no final. Ao longo da apresentação, a gente vai recebendo por aqui, e ao final, o Claudinei vai fazer uma apresentação. Ao final da apresentação, eu puxo as perguntas daqui e a gente entra num bate-papo. Tudo bem? Claudinei, está contigo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui, dividir esse conhecimento com vocês. Eu acho que as conversas que a gente tem tido, realmente, elas são extremamente esclarecedoras. São conversas que sempre têm um cunho muito desafiador, né? Trazer essa questão da tecnologia de alto nível para o assunto governança e a importância da governança em relação ao negócio é algo realmente incrível. É algo que a gente vem fazendo já há bastante tempo, um tempo considerável já, né? A Brava já tem mais de 15 anos, com empresas de todos os setores, com empresas de diversos tamanhos, e a gente realmente tem percebido, por vivência mesmo, pela experiência, de que essa situação ela tem se modificado bastante, né? A gente percebe que a governança hoje ela passa a ter um papel extremamente estratégico. A gente percebe que em inúmeras metodologias, em frames de inovação, você tem a questão da governança premente, né? A gente fala muito da questão de ter desempenho com princípios, né? Você pode ver várias iniciativas aí, como capitalismo consciente, questões de organizações democráticas, holocráticas e por aí vai. Então, acho que vai ser bacana a gente dividir um pouquinho com vocês aqui. Nosso intuito é abordar um pouco é um tema denso, né? A gente trouxe uma estrutura onde a gente vai certamente conseguir abordar a questão da governança, da tecnologia, fazer algumas provocações que eu acho que é essencial aqui na nossa realidade que a gente está vivendo esses tempos extraordinários, né? Então, podemos começar, então? Com certeza. Você já está com acesso ao compartilhamento de tela? Eu vou fazer isso agora. Chamar a screen aqui. Pronto. Só Maravilha. fechar esse cara aqui. Tá aparecendo aí? Só tá vou aparecendo. ampliar aqui, ó. Só vou ampliar aqui. E aí a gente começa a apresentação. Vamos lá. Bom, Maravilha. para começar, antes da gente falar do tema de tecnologia e GRC, eu queria só colocar um contexto, né? Eu acho que o Pedro já foi bem esclarecedor em relação à necessidade da governança, mas eu queria dizer que o mundo que a gente vive hoje, né, é um mundo que não dá mais para a gente não pensar de uma forma muito mais profunda e diferente. É um mundo contemporâneo, pós-moderno. Os valores são muito diferentes. Nós falamos de relações horizontais, nós falamos de complexidade, de diversidade, nós falamos de tempos líquidos, nós falamos de tempos ambíguos, a gente fala de genuinidade, né? E é uma quebra de paradigma. Eu entendo que nesse mundo de hoje nós temos que assumir cada vez mais riscos. Não há outra alternativa. Basta ver o que aconteceu na pandemia, basta ver a velocidade com que as empresas que não estavam se digitizando, mas a propósito, tiveram que fazer numa velocidade bastante significativa ou estariam fora dos negócios, né? Então, nós temos muitos indicadores que a sociedade está diferente, né? O consumo, né? A questão do conhecimento em um clique, tudo é muito agile, né? Qualquer problema que a gente tem nas nossas organizações, nas nossas vidas pessoais, isso pode se tornar público de uma forma muito rápida. A gente tem questões aí reputacionais e tudo mais. Então, eu queria dizer que essa conversa é uma conversa, uma visão geral sobre o que a gente entende de GRC, como que a gente tem vivido isso, de fato. É um bate-papo, não é verdade absoluta, a gente não vai esgotar o tema aqui em 40, 50 minutos que a gente tem, mas eu acho que vai dar para fazer algumas provocações em relação ao tema aqui. Tá? Eu queria começar falando aqui e fazendo uma pergunta, uma provocação, que vocês podem usar o chat ali
como meu amigo Pedro bem colocou, o que a tecnologia pode transformar? Né? E hoje a gente tem visto isso premente, né? Então, para ficar no óbvio, né? Restaurantes que antes não estavam no iFood, por exemplo, hoje tiveram que, numa velocidade muito rápida, se digitizar, né? Ou seja, então a tecnologia ela tem um poder de transformação, né? Bastante significativo. Antes da gente aterrizar na questão do GRC, eu queria explorar, e da questão da tecnologia, eu queria explorar um pouquinho o significado do GRC. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem o significado, né? Muitos de vocês talvez sejam especialistas das áreas de governança, riscos e compliance. Mas eu queria dizer que esse acrônimo ele foi um acrônimo que foi inventado lá aproximadamente em 2006, lá pela OSEG, que é um grupo originalmente de ética e conformidade aberta, e que tinha um foco em realmente ter um processo onde você pudesse ter uma melhoria dos seus resultados com princípios. Tá? Então, o GRC, por si só, do ponto de vista de framework, ele já foi um framework que foi construído de forma aberta, né? Ele embarca muitas iniciativas, algumas delas eu vou tocar aqui, e eu não vou nos próximos slides. Mas eu queria dizer também que não é porque o GRC não existe como uma função específica dentro de uma organização, dificilmente vocês vão ver uma organização que tem um departamento chamado governança, risco e compliance, mas ele é extremamente importante, né? E virtualmente ele influencia praticamente todas as tomadas de decisão, desde uma implementação estratégica até planos operacionais, tá? Aqui eu queria abordar, então, sobre a questão da governança, né? O que é o significado da governança, em que espectro a gente está falando do ponto de vista de governança. Uma definição que eu particularmente gosto, eu vou até ler a minha anotação aqui, é a alocação de poder entre o conselho, a administração, os acionistas, as partes interessadas, em especial a sociedade. Hoje, porém, o termo é usado também para abranger uma série de ações tomadas pela gerência da administração de uma empresa, desde os níveis mais altos até as mais altas classificações, né? Tem vários outros aspectos na governança, né? A definição de políticas, procedimentos, né? Coordenação das diretrizes, dos objetivos, das pessoas, dos processos e, especialmente, a tecnologia para alcançar esses objetivos, né? Ela visa coordenar diversas gestões dentro da empresa em torno de um objetivo comum, né? Para um objetivo maior, que é a questão da transparência. Envolve certamente todos os acionistas, majoritários, minoritários, clientes, membros, órgãos da sociedade, governo e até mesmo os concorrentes. Aqui eu faço outra provocação. Quais são suas ameaças, né? O que a gente tem? Não daria para não comentar antes da gente falar sobre a questão do risco. É um momento de um aprofundamento gigante que nós temos na nossa sociedade em relação à questão da gestão de riscos. Nós temos aí inúmeras empresas que têm uma dificuldade de sobrevivência, nós temos estados, nações com grandes problemas, temos aí questões descobertas, como questões de guerras frias ou quentes, e temos grandes consequências em relação a isso, né? Separando todas as considerações, né, a gente tem a capacidade e a possibilidade de ter a disciplina de gestão de riscos para diminuir a variação de um resultado que a gente quer alcançar, né? A própria avaliação da pandemia, né, no que implica do ponto de vista da análise de risco, ela tem uma série de questões de intervenção, né, relacionado à questão da nossa sociedade. Várias empresas certamente não estavam preparadas, né, e não estão preparadas não só com a questão da pandemia, mas também
com questões regulatórias, e aqui a questão não é nem se estar preparado ou não, ou seja, como é que eu posso potencializar meu resultado, como eu posso ter um resultado pouco prejudicado pelas eventuais consequências que eu passo a ter na minha organização. Então, risco, né, de uma forma simples, né, é um termo onde a gente vê uma questão da variação de resultado, é uma questão onde a gente tem a definição de uma probabilidade de uma ocorrência de uma determinada situação, que pode ser boa ou ruim, para uma possível consequência ou impacto dessa probabilidade da materialização, né? Então, esse termo ele é usado de muitas formas diferentes, né? A gente tem situações como situações do colapso financeiro de 2008, a gente tem situações não só ligadas às empresas financeiras, mas várias outras questões, como questões ambientais, questões de continuidade, questões de resiliência e tudo mais, operacional e tudo mais. Esse termo ele é usado de muitas formas diferentes, né? Então, do ponto de vista de governança, riscos e compliance, aqui eu estou falando de riscos não só como uma análise de risco, mas aqui a abordagem é de uma gestão de riscos corporativa. E o compliance? O compliance, como o meu amigo Pedro bem colocou, eu até ia começar com essa provocação quando eu fosse explicar o compliance, né? Normalmente a gente fala, puta, lá vem o pessoal da área de compliance, né? Acontece que o compliance hoje, ele não é uma coisa ruim, ele é algo que ele tem, você realmente pode ter uma vantagem competitiva, basta ver a questão das regulamentações e aqui na nossa realidade, a questão do Open Banking, por exemplo, né? Nós temos aí algumas situações, e eu peguei alguns comentários que na minha carreira eu tive a oportunidade de ouvir dos executivos. Eu queria ler alguns para vocês, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui de compliance vão se identificar com isso, né? Então, alguns executivos sêniores das organizações falam coisas do tipo: estamos bem, porque nunca tivemos um problema de compliance melhor. Outros dizem: os tipos de problemas que nossos colegas sofreram não poderiam acontecer aqui. Somos melhores e mais inteligentes do que isso, para dizer o mínimo arrogância, né? Já temos um código de conduta, canal de denúncia e outros elementos necessários para compliance. E essa eu acho fantástica. O nosso consultor é responsável por garantir que estamos em total conformidade ou compliance com todas as leis e regulamentos, né? Se você é um profissional da área, certamente você deve estar se mexendo na cadeira, né? Então, é evidente que a importância do compliance hoje, no contexto do mundo em que a gente vive, é fundamental, né? Tenho certeza que nós temos vários advogados aí assistindo o webinar. Aqui no contexto de compliance, eu não estou falando de um contexto legalista, eu estou falando de um contexto processual e de metodológico para que o compliance possa efetivamente acontecer dentro das organizações e que não fique sendo simplesmente uma regra que não foi seguida por nenhuma das pessoas. E aqui eu queria fechar essa parte conceitual falando algo que eu acho que é talvez a parte mais relevante de qualquer negócio hoje, que é a questão cultura, né? É um fator crítico, né? Então, valores, costumes e tradições, sabemos que é uma cultura única, os executivos experientes reconhecem que a cultura ela realmente pode ser algo substancialmente motivador para um grande desempenho corporativo, né? Se a gente pegar o dicionário, ele vai dizer que a cultura é uma atmosfera profissional de uma empresa juntamente com seus valores, costumes e tradições, né? E tem um relatório de gestão de riscos que explora bastante essa questão, né? E eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A estratégia e os objetivos de uma entidade e a maneira como eles são implementados são baseados nas preferências, julgamentos de valor e estilos de gerenciamento. A integridade e o compromisso da administração com os valores éticos influenciam as preferências, né, de julgamentos que são traduzidos em padrões de comportamento. Como a boa reputação de uma entidade é tão valiosa, os padrões de comportamento devem ir além do mero cumprimento da lei. Aqui eu faço uma ligação com o que o Pedro falou lá no começo, ou seja, não é só uma questão de você ter que seguir a regulamentação, né? Então, o comportamento ético
e a integridade da gerência são subprodutos da cultura corporativa, que abrange padrões éticos e comportamentais e como eles são, né? Comunicados e reforçados. Aqui também eu queria dar um exemplo de um caso que foi muito emblemático na indústria de riscos global, que praticamente deu origem à questão da SOX, da Sarbanes-Oxley, mas eu achei extremamente interessante porque a maioria das pessoas pensa que esse caso foi de um problema legal. De fato, foi provado que não foi um problema legal, foi uma falha de cultura, né? Que é o caso da Arthur Andersen, né? Então, essa empresa ela representa uma boa ilustração, né, em relação à questão da integridade dos seus valores éticos, né? A Andersen, ela não implodiu por fazer uma auditoria ruim na Aero. Ela, de fato, aliás, isso foi engraçado que isso foi uma alegação que ela não foi nunca provada, ela foi derrubada em tribunal, inclusive, né? Ela foi prejudicada pela destruição dos documentos relacionados à sua auditoria, ou seja, após o Departamento de Justiça, né, quer dizer, ela praticamente ter passado e ter feito a investigação, ela tinha caligrafia na parede, ou seja, as empresas não iam mais contratar ela, porque certamente se tornou um problema realmente muito complexo e prejudicando a questão da reputação, com a reputação negativa que ela tinha e tudo mais. E, inclusive, ao final do processo, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente decidiu caducar o julgamento, porque não tinha prova de que eles tinham feito, né? Mas então aqui você vê a questão da importância da questão cultural em relação à questão da governança, né? Agora eu queria mostrar aqui para vocês de uma forma que eu espero que vocês gostem, um pouco diferente, de mostrar como que esse mundo de governança, risco e compliance é composto. Né? Eu começo por uma decomposição para mostrar a composição, né? Então, eu vou da singularidade para o coletivo, eu vou mostrar toda essa estrutura de como ela é articulada, orquestrada dentro da organização. Espero que vocês gostem. Aí, tá? Então, para começar, né, vamos falar aqui de componentes estruturais, né? O primeiro componente, desconstruindo, né, já considerando aí que a empresa tem toda essa diretriz estratégica, né, a gente tem aí a primeira linha de defesa, que nada mais é do que que é o negócio, né, onde efetivamente temos a ação acontecendo na empresa e tudo mais. Então, a primeira linha, ela tem o objetivo de, além de entregar os seus objetivos, seja qual for a sua função na empresa, certamente você tem um objetivo, ela tem a missão de ser o gestor de risco. Então, ela gere o risco para que os seus objetivos sejam alcançados. Logo, se seus objetivos são alcançados, a estratégia sendo executada, os objetivos corporativos serão alcançados. Então, a primeira linha tem um papel fundamental na gestão de riscos. Aí eu chego aqui, agora, na nossa jornada, a segunda linha. Só para contextualizar, eu estou falando de linhas de defesa. Então, eu estava falando da primeira linha de defesa, aqui eu estou falando da segunda linha de defesa. Nessa segunda linha de defesa é onde nós vamos ter as áreas de apoio, né, as áreas de controle, de supervisão. Então, a gente tem potencialmente, claro, a empresa tem a sua estrutura, mas nós certamente deveremos ter aí a área de controles internos, a área de gestão de riscos, a área de compliance, a área, por exemplo, de continuidade de negócio e por aí vai. A terceira linha de defesa é a área que vai fazer uma espécie de um oversight, né? Ela vai certamente ajudar, eu até fiz questão de anotar isso, né? Ajudar na questão da resiliência, apontar problemas onde nós não conseguimos ver. Sabe aquele olho de águia? Então, assim, a validação sobre a visão do ambiente de governança em relação à segunda e à primeira linha, né? E hoje a auditoria ela passa a ter um papel altamente estratégico. Há um caminho natural da auditoria, inclusive, ser ligada diretamente ao board, ao conselho, exatamente por essa questão da independência, né? Então, ela tem condições de ajudar muito no desempenho do negócio. Ela é muito parceira do negócio atualmente, mais do que ficar só fazendo validação. Tanto que tem aí todo um processo de automação e a gente vai discutir isso um pouquinho mais. Um outro componente dessa estrutura tridimensional é o conselho de administração. Aqui nós temos a questão da supervisão, né?
ou seja, ele quer se sentir confortável, ele vai definir, por exemplo, o apetite a risco, e por aí vai. Tá? Aqui nós temos o conselho fiscal, dependendo da estruturação da companhia, aí supervisionando a questão das condutas e do trabalho que é realizado pelos diretores executivos, CEO e todos o corpo executivo da organização. Agora temos aqui as direções estratégicas, né? Quer dizer, os acionistas com o corpo executivo definindo todas as questões estratégicas da companhia. Depois temos aqui, para aumentar um pouquinho mais a complexidade, né? A gente tem aqui as questões da organização. Uma organização, ela existe por si, ela existe por um propósito para servir a uma sociedade, portanto, ela tem que entender o contexto de mundo em que ela está inserida, né? Aqui eu já aponto algumas questões que eu chamei de forças, né, aí no começo, questões aí dos bancos, questões de concorrentes, a questão de órgãos reguladores. Estou começando a montar nosso Lego aqui, né, para demonstrar aí para vocês todo esse espectro do nosso frame, né. Então, agora eu tenho aí a auditoria externa, eu já tenho agora, olhando para várias leis, regulamentações, eu tenho aí a questão dos terceiros, né? Então, esses terceiros podem fazer parte da cadeia de suprimentos. Vocês viram tudo o que aconteceu agora no mundo pandêmico aí, né? E chegamos aqui a um contexto um pouco mais complexo, né? Então, aqui a gente já tem várias questões prementes, como, poxa, temos que ter menor custo de capital, temos auditoria baseada em risco, questão da previsibilidade, reputação, valor das ações, gerenciamento de incidentes, etc. Então, estamos aí construindo e mostrando como é que é essa estrutura toda, né? Aí adiciona-se aí canal de denúncia, né? A gente já dentro dessa estrutura toda, dentro da primeira, segunda, terceira linha, a gente já observa de cima, né, como vocês podem ver, a arquitetura tecnológica, né? A parte de analytics, a gente observa a inteligência artificial, né? Potencializando o conhecimento humano. Nós olhamos ali toda a questão das relações em relação a essa organização, ou seja, qual é a relevância dela para o mundo. E esse é uma visão que a gente procurou trazer, né, que a gente tem que olhar. Então, olha o objetivo, olha a estratégia, olha o risco, olha isso. Uau, é um emaranhado de informação, né? Aí eu pergunto para vocês, né, como podem perceber aqui, chegou uma provocação do tema que a gente tem no webinar, né? Na nossa opinião, sem tecnologia, não há como ter efetividade no GRC. Não há como ter efetividade no GRC. Aqui eu quero explorar agora com vocês como que é essa camada tecnológica dentro do ambiente de GRC, de governança, constituída, né? Então, aqui nós temos, como vocês puderam observar, a primeira, segunda, terceira linha, né? Nós temos toda aquela estrutura em relação ao espectro todo de governança, né? Temos aí agora a questão de sistemas, aí estamos conectando agora com o ambiente tecnológico do cliente, né? Seus processos de negócio, né? E chama atenção aqui para a questão dos processos de negócio. Hoje há como eu disse no começo, e foi muito bem explorado pelo Pedro, a questão da digitização, a questão de que as organizações passam a ser muito mais digitais, ou seja, os processos de negócios passam a ser mais digitais, né? Toda a cadeia de valor passa a ser mais digital. Então, não há como se falar a governança não está conectada com este mundo digital. Aí eu conecto, né? Então eu tenho meu ambiente tecnológico, eu tenho os meus processos, né? Ali em cima eu tenho toda a minha estrutura de governança estabelecida. Aqui eu vou conectar a tecnologia para fazer a conexão entre todos esses fatores, todas essas forças e tudo mais, esses componentes, esses elementos, esses componentes críticos para que a governança
realmente aconteça de uma forma estruturada, né? Agora, eu começo a ter, com essa conexão, uma visão baseada em riscos, que é uma grande diferença em relação a você não possuir nenhum tipo de tecnologia, porque aí você está construindo uma ponte de dados, né? Nós vamos explorar bem essa questão dos dados, né? Qual é a grande missão, no final das contas, em você ter essa estrutura tecnológica? É você ter uma visão da verdade. Na realidade, você tem uma única taxonomia, ou seja, você está falando a mesma língua. Imagine que você pode ter processos completamente diferentes de governança, de riscos, de compliance dentro da organização. Você pode ter iniciativas, ou seja, é importante que essas iniciativas elas se conversem, né? A gente vai explorar um pouco mais sobre essas questões das integrações, de como é que isso é estruturado, né? Então, aqui eu chego ao modelo onde eu tenho a integração dos negócios, né? Então, ou seja, eu tenho agora toda a minha estrutura e infraestrutura tecnológica do ponto de vista de governança e risk compliance. Aqui embaixo eu estou consumindo informações nos sistemas, legados ou não, estruturadas ou não. Eu estou consumindo informações que podem ser regulamentações, informações que pode ser, por exemplo, a gente tem um cliente que vai consumir informação, por exemplo, da Bloomberg, porque está trabalhando, para ele é altamente relevante a questão do hedge. A gente tem outros clientes que precisam consumir informações de bases de perdas, né, e trazer isso para dentro da estrutura de governança. A gente tem cliente que vai consumir e exemplos de consumo nos sistemas corporativos, como, por exemplo, um SAP, onde você vai fazer a validação, sabe, segregação de funções, você vai dizer se um determinado plano, por exemplo, de manutenção de uma máquina, por exemplo, está em andamento e faz a conexão com riscos, ou seja, eu consigo trazer isso para a realidade da governança, ou seja, eu trago, faço análise e consigo governar, eu consigo gerir isso, né? E aí, com essas informações todas, esse framework, né, essa estrutura tecnológica vai permitir com que a gente faça a integração dos negócios e tem, inclusive, uma modelagem por inteligência artificial, que eu vou explorar um pouquinho lá na frente, vou falar um pouquinho de cognição e tudo mais. Tá? Que eu fecho essa primeira parte da apresentação. Aí, então, só recapitulando, nós falamos, então, do contexto de mundo que nós vivemos, nós falamos do ponto de vista de como que a governança é estruturada, do ponto de vista de framework, de arcabouço. Falamos como que a tecnologia interage com essas questões da governança, como é que ela é em relação à organização, ao mundo. E aqui agora eu queria aprofundar um pouquinho mais, para colocar um pouco mais de pimenta nesse assunto, que é perguntar aqui para vocês, pensando nesse ecossistema complexo, né? Como que a gente gerencia isso tudo sem tecnologia, né? O mais provável é que esses riscos se materializem, né? Que a gente tenha duplicidade, triplicidade, quadruplicidade de informações se a gente não tiver isso organizado de uma forma coerente, né? E, no final das contas, a gente está tentando evitar que surpresas desagradáveis aconteçam, né? Eu entro aqui e agora coloco um pouco mais de volume nessa questão, né? Aqui a gente entra e vamos falar um pouquinho de cyber. Então, hoje, cyber se tornou um dos principais riscos de qualquer agenda de CEO no mundo por uma questão óbvia, né? Você, para o mundo cada vez mais digital, é natural que você tenha que se preocupar com seus dados, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar de data privacy, né? De privacidade de dados. Nosso cyber tem uma conexão muito relevante. Eu trouxe aqui, inclusive, fiz questão de trazer um framework de gestão de riscos cibernéticos, né? Só que é um framework um pouco mais completo, no sentido de que eu não estou olhando só para as vulnerabilidades, as ameaças que eu tenho do meu ponto de vista tecnológico, breach, não, estou olhando para o todo, estou olhando para as vulnerabilidades também, mas eu consigo, né, ter meus impactos, saber quais são os meus ativos principais, onde eu tenho um potencial problema aí de ruptura de informações, que é algo extremamente crítico hoje para qualquer organização. Eu vou conseguir fazer minha avaliação, tratamento, minha vulnerabilidade, entender as minhas vulnerabilidades, ou seja, ter um monitoramento contínuo, né? Entender quais são os meus ativos mais críticos, entender se as minhas políticas estão adequadas ou não, se o meu comportamento das pessoas com que estão lá está adequado ou não, e, inclusive, falando um pouquinho de cyber, né? Cyber, boa parte do problema de cyber é que ele é um risco operacional, você está ligado às pessoas, né? Nós podemos ter todas as barreiras possíveis, né? Tem vários memes, inclusive, o meu pessoal
do meu escritório, vira e mexe, manda alguns memes muito interessantes em relação a essa questão. Você tem todas as proteções, mas sempre tem o fator humano, né? A pecinha atrás do teclado, igual eu estou aqui agora, né? Um outro assunto que eu trouxe também, brevemente, também não vou aprofundar muito, mas que eu chamo a atenção para vocês, num ponto de vista de governança e compliance hoje em dia, nós temos a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrar em vigor agora em agosto, essa lei foi postergada para o ano que vem, no qual, inclusive, eu não fazendo spoiler, mas sugiro que, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, nós escrevemos um artigo que está no fórum Governança 4.0 junto com a MIT, um artigo bem bacana sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e é algo que vai trabalhar a questão de consentimento, a questão dos cookies, a questão das fronteiras, né? Mas a nossa visão é de que isso não pode ser apenas isolado do ponto de vista de consentimento, isso tem que vir para dentro da estratégia, ou seja, o que eu faço com esses dados, o que eu retenho, como é que eu trabalho esses dados, o que esses dados representam para mim, para minha empresa, né? Como é que as minhas pessoas, né, o meu time e as pessoas da companhia estão lidando com essas questões de dados e tudo mais. Então, é muito importante que a questão de privacidade de dados seja observada. Aqui, avançando um pouquinho, então, chego, né, como é que eu vou fazer inventariar, analisar com classe de, né, fazer uma análise de risco de classe mundial, incorporar a estrutura de GRC nas companhias, né, e fornecer ideias sem a tecnologia. Então, a gente tem esse objetivo claro aqui, né, de ter a questão da tecnologia conectada aí dentro do GRC por questões óbvias, né? E trazendo um pouquinho agora para o mundo que a gente está vivendo, pulsante de dados, né? Tudo é analytics e tal. Pô, como é que vai com como é que essa coisa acontece, meu? Como é que isso acontece dentro do ponto de vista de governança, né? Então, a gente costuma dizer, pô, a gente quer levar a governança para o analytics e analytics para a governança, né? Então, nós temos aí que eu chamei esse slide de GRC, analítica e tecnologia, nós temos muitos desafios, né? A gente tem inúmeros projetos onde você tem dados que são escassos, são incompletos, são desiguais, falta um vocabulário comum, as avaliações de risco são isoladas, incompletas, são desatualizadas, é uma prática gigante, né? Você ter mistura de avaliação quantitativa com qualitativa, né? Há uma dicotomia em relação a essa questão, né? E aqui eu trouxe algo que eu espero que vocês, que seja muito útil aí para vocês todos que estão assistindo o webinar, que essa visão, trazer para a gestão de riscos, para a governança e risk compliance, a questão do analytics, né? Para a gente chegar num nível onde a gente tenha condições de fazer advanced analytics, onde a gente tenha condições de ter uma inteligência artificial, de ter um GRC cognitivo, eu vou explorar isso um pouquinho. Aqui eu vou até pegar minha anotação aqui. Eu tenho a questão das conexões de dados, né? E nessas conexões, só um minutinho, desculpa. Tem essa questão das conexões de dados, ou seja, que tem por objetivo, né, o enriquecimento dessa análise, né, ou seja, eu primeiro tenho que, antes de coletar os dados, entender qual o problema, o que eu quero responder, qual o objetivo que eu quero alcançar, o que eu quero com esses dados, ou seja, eu quero simplesmente um dado para enriquecer minha base de perdas e fazer uma conexão com riscos, eu quero realmente verificar se eu tenho uma vulnerabilidade a ponto de ter que ter alguma coisa ali no cyber, eu quero ver a questão da indisponibilidade dos meus sistemas, né, no mundo totalmente digital, ou seja, quais são as fontes que eu vou conseguir capturar, ou seja, o ideal é que eu consiga definir quais são essas fontes, eu consiga acessar, e a gente sempre tem muitos desafios com a área de tecnologia, às vezes, mas até por uma questão de privacidade e tudo mais, né? Depois disso, eu vou ter a questão da exploração, ou seja, os meus contornos, entender como esses dados estão adequados, fazer uma sanitização nessa base de dados, vamos fazer uma transformação desses dados. A partir daí, entendendo esse problema, vamos selecionar o melhor algoritmo, né? Ou seja, eu vou construir essas distribuições, entender quais são as premissas de negócio, para daí a gente começar a ter alguns insights, né? A gente tem exemplos aqui, inclusive na tela, quando vocês veem essa parte baixa de incidentes de TI, indicadores de performance, né? A gente foi capaz de perceber e apontar para um determinado cliente aonde que estavam os gaps em relação a um determinado problema. Assim, a gente chegou à conclusão de que não existia a catalogação correta numa determinada área da companhia,
numa área estava mais ou menos ok, na outra área estava muito deficiente, ou seja, mas essa premissa de você fazer essa análise é fundamental. Dados é o novo ouro, então é fundamental que a gente também trabalhe essa questão do analytics de dados para dentro da organização. A gente chama isso de discovery, né? Que é uma divisão que nós temos. E aqui eu trago, né? Olhando então, fazendo um wrap-up aqui até agora, nós temos então toda a estrutura, nós temos a questão cultural, nós temos a questão tecnológica, amarramos tudo, temos dados, temos as várias iniciativas e tudo mais. Então, se a gente faz isso, o que a gente consegue ter? A gente consegue ter colaboração, a gente consegue ter integração e a gente consegue ter interação, né? Ou seja, as informações estão chegando para as pessoas, idealmente no seu tempo certo. A gente tem alertas antecipados, indicadores apontando potenciais problemas, né? Ações que potencialmente podem ser geradas de forma automática para uma área tomar uma outra ação sobre aquele aviso, né? Então, você consegue trabalhar de uma forma muito mais colaborativa, né, em relação ao que você faria sem o uso da tecnologia. Aqui eu trouxe um case, naturalmente por uma questão de confidencialidade, eu não gostaria de falar qual empresa que é, o que eu posso dizer que é uma empresa realmente muito conhecida, uma empresa que tem uma estrutura bastante significativa no mundo, mas nós temos uma situação e como fica claro a importância e como que a estrutura tecnológica com uma cultura, uma boa cultura, né? E aliás, vocês vão perceber nesse case que a própria tecnologia foi um driver de mudança cultural, né? Então, é uma empresa com uma complexidade operacional gigante, né? Vários produtos formatados, grande excelência, gestão de risco acontecia, gestão de perigos, né? Que são pequenos acidentes, né? Cenários de estresse e tudo mais, ou seja, tem a questão da resiliência, inúmeras metodologias para tratar essas questões, aumentando bastante a complexidade, né? Alto envolvimento do corpo executivo, isso é uma coisa positiva, né? Mas com uma grande diversidade de pessoas, culturas, né? E como que isso podia acontecer e conectar de uma forma adequada com o corpo executivo, né? Uma observância da distribuição distribuída pela falta de ferramentas, ou seja, você tinha vários sistemas desconexos, algumas áreas, algumas iniciativas, inclusive sem sistema nenhum, sem tempestividade, né? O que aconteceu nesse cenário, né? A gente passa a ter aqui algo muito importante em relação, e aí eu acho que se vocês recordarem do frame da parte tecnológica, né, do tridimensional, quando eu vou subindo, né, a gente passa a ter uma equalização das premissas metodológicas, uma padronização. Então, o que essa empresa é? Como é que ela é organizada? Como é que é a sua estrutura organizacional? Quais são os ativos? Né? Então, assim, se uma área está falando de um ativo, a outra área também tem que estar falando. Né? Se uma área está falando de um risco, a outra área potencialmente está falando. Ou seja, eu posso ter um risco muito pequeno no ponto de vista de perigo, mas esse risco somado a outros riscos, ele possui um encadeamento que pode até me afetar de uma maneira estratégica, ou seja, esses links de forma distribuída, né? Como é que isso acontece? Ou seja, depois, um grande ganho foi a questão do monitoramento contínuo, ou seja, como é que eu poderia conectar de forma, do ponto de vista de automação, né, trazer 100% de observância sobre um determinado problema, sobre um determinado assunto. Aí a tecnologia ajuda muito, porque se você for fazer uma análise, você vai fazer uma análise você vai precisar de 10 mil pessoas, às vezes, para fazer uma análise, 1.000 pessoas, 100 pessoas. A tecnologia ela vai poder avaliar, com base nas regras, 100% da massa de dados e trazer isso para dentro da sua realidade, mexer com a matriz de forma automática, né? Então, com a integração dessas respostas, ficou muito claro onde que os problemas estavam, né? Então, agora você tem um repositório central, você tem uma metodologia central, um formato, você consegue minimizar as anomalias, você teve um shift muito forte do ponto de vista cultural, que são milhares de pessoas nesse caso. Isso acontece com qualquer tamanho de empresa, nós vamos poder falar sobre essa questão. E eu trouxe aqui também para vocês, como vocês podem observar, né? As áreas passam a ter uma visão aí dos riscos inerentes, residuais e também uma visão do risco projetado, né? Considera os controles, os planos de mitigação, né? Os planos do que o risco está aceitável, que não está, né? Ou seja, entende a volumetria, o aging dos planos de ação, se esses planos estão atrasados ou não,
né? Então, você passa a ter uma visão de como é que esses controles estão, se o meu monitoramento, se o meu plano de manutenção lá do SAP, por exemplo, está adequado, ou seja, qual é a minha exposição residual em relação ao ambiente de controle que eu tenho, como é que estão, quantos controles eu tenho com gap, né? Os apontamentos, que tipo de criticidade que eu tenho, né? São ganhos que são bem importantes aí. Aí você tem uma sumarização dos apontamentos, você consegue ver que tem uma quantidade de planos vencidos, você consegue ver, por exemplo, o aging disso, né, está atrasado, ou seja, você consegue agir com base em dados, né? Isso aqui é uma fração de visões que nós temos desenvolvidas nesse cliente, ou seja, é importante contextualizar que tem muitos recursos que podem ser embarcados numa governança compliance se ela estiver bem pautada aí por boas metodologias, pessoas e tecnologias, né? Aqui, caminhando para a conclusão da minha apresentação, eu queria aqui colocar para vocês a questão de da jornada de GRC, né? Então, assim, como a gente prepara a empresa para a questão de gerenciamento de crise, da quantidade das operações, prepara para a emergência, ou seja, qual o grande objetivo aqui, né? Garantir que a empresa esteja adequadamente vigilante, preparada e resiliente, né? Tudo aquilo que possa afetar adversamente seus stakeholders, né? Então, nós temos um framework, né, que eu quis dividir com vocês, onde esse framework, né, que a gente chama de GRC Journey Framework, porque certamente, acho que vocês perceberam, o GRC ele não sai do nada para algo extremo, né, super avançado, como eu vou mostrar já no próximo slide, mas o GRC, ele é uma jornada, né? Então, existem algumas estratégias e táticas que eu compilei aqui, é uma parte da nossa estrutura do GRC Journey Framework. Ou seja, a gente começa pela compilação eficiente das informações, dos riscos internos e externos, né? Então, olhar as combinações das estruturas, do que é estruturado, do que não é, né? Fazer uma ativação dos feeds de dados em tempo real, né? Consumir dados externos, como eu falei, né? Identificar essas lacunas, simular. Ter uma normatização dessas metodologias, né? Mesmo que você tenha várias metodologias, como que elas se encaixam, né? Você viu a questão, por exemplo, de um bow tie, né? A questão de você ter metodologias que são focadas mais em processos, com metodologias que são muito mais de riscos estratégicos, como é que esse ranqueamento funciona, né? Outras ferramentas que hoje estão se utilizando, né? A questão da otimização estocástica, a teoria dos jogos, que também é relevante, passa a ser relevante, né? Então, o arsenal hoje do gestor de risco das organizações é múltiplo, não necessariamente precisamos se limitar ao que um framework como o COSO, não estou falando mal do COSO nem da ISO, não é isso, mas é o suficiente mais, não é? A gente tem que abstrair, tem questão de neurociência, tem uma série de outras questões que são relevantes, né? Então, esse suporte à tomada de decisão, essa contribuição dos fatores, né? As análises e as variações de hipóteses, né? Gerenciamento desses ativos, né? Painel de riscos em tempo real, os alertas de conformidade, né? E a teoria de portfólio são elementos que são extremamente fundamentais para a gestão de riscos hoje, né? E aqui eu trago um exemplo real, né? Como é que a gente enxerga é uma matriz de maturidade que nós temos, que eu quis dividir com você, que eu acho com vocês que eu acho que vale a pena, que está focada na geração de valor, né? E aí, olhando para a colaboração, integração e interação, como eu falei no slide anterior, olhando para a jornada de GRC, então a gente vai de um nível tribal e heróico a um nível de inteligência em riscos. Então, a gente passa por silos especializados, top-down, com indicadores e tudo mais, gestão de risco de forma analítica. Então, num nível tribal, você tem... Tudo é caótico, né? Tudo é pontual, é ad hoc, você depende do heroísmo da área, basicamente das capacidades e de uma super sabedoria verbal das pessoas, né? Quando você passa por silo, você começa a crescer nessa curva de maturidade, você, então, tem as suas atividades começam a se tornar independentes, você tem um foco limitado do relacionamento entre riscos, alinhamento, etc., né? E com uma tecnologia que começa a ser estruturada de forma pontual. No top-down, a gente tem, então, uma estrutura comum, uma declaração, uma comunicação dos principais riscos, tem a questão do comitê que começa a funcionar, você já começa a observar que você tem indicadores, você tem várias atividades que estão ligadas à mudança de comportamento, como eu falei, da cultura, uma equipe que é dedicada ao assunto governança e risk compliance, ainda que seja riscos ou controles ou compliance, e começa a iniciar a sua jornada tecnológica. Depois,
Quando você passa para a próxima escala, né, ali na gestão de risco de forma holística, e o que eu chamo de Advanced Analytics, você já passa a ter uma visão sistêmica, holística da organização, você tem toda uma coordenação entre as diversas atividades em silos, você tem a definição do seu apetite, você tem um monitoramento, as medições, você tem relatórios de riscos em tempo real que funcionam super bem, né? Você já tem uma avaliação analítica, né, não só dos indicadores, mas começa a iniciar um trabalho de dados, uma mineração de dados, conectar isso, conecta a parte de gestão de continuidade de negócio, tem toda uma parte de treinamento e por aí vai, e inicia, e um fator muito importante, você começou a iniciar a jornada da inteligência artificial. E aí, no quinto degrau aqui, que é o degrau que eu chamo de mais maturidade em riscos, ou inteligência em riscos, GRC cognitivo, ele já está incorporado ao planejamento estratégico, né? Eu olho para riscos toda vez que eu vou olhar para a minha estratégia, para a minha alocação de capital, para o desenvolvimento de produtos, eu tenho indicadores de risco que, de fato, são alertas avançados, né? Então, eu consigo ter previsão, predição, consigo modelar cenários, né? Eu tenho uma empresa que é consciente do seu papel no mundo, né? Entende muito melhor esse propósito, que é o sonho, né, de consumo de muita gente aqui, tenho certeza. E aí a gente tem uma inteligência artificial consolidada, né? Então é o que eu chamo de GRC cognitivo. Então, para fazer um fechamento aqui, colocando toda essa questão para vocês, né, só queria chamar a atenção aqui dessa questão da Revolução 4.0, o Pedro foi brilhante no início ali, da questão das convergências das tecnologias digitais, físicas, biológicas, tendência de automação, ambientes que são conectados, 9 entre 10 pessoas vão estar conectados na internet, né? A gente tem um mundo super complexo, eu falei da questão da ambiguidade, falei da questão da questão da horizontalidade, questão do mundo contemporâneo que a gente vive, né? Então, a gente tem uma erosão dessas instituições, né? Nada funciona como era antes, tudo é muito diferente, né? A importância da experiência do cliente, né? Hoje, as mudanças tempestivas de hábito do consumo, a importância do software hard skill, e é o mundo do E, não é ser super macro, super matemático e não ter condições de conversar com alguém, você tem que ter um pouco de soft e hard skills, é uma composição desses dois mundos, né? E aqui eu chamo a atenção por um fator que eu acho primordial no sucesso da governança e risk compliance, que é a questão do customer success. Não é só você ter uma área, não é questão de você ter uma área numa empresa, por acaso a gente tem uma área específica disso, mas o que eu quero dizer aqui é muito maior, né? A tecnologia por si só, ela é um meio, ela não vai resolver todos os problemas, né? Aliás, ela vai mostrar vários outros problemas, né? Mas se vocês tiverem esse cuidado, né, e entenda o cliente, ele pode ser o cliente interno, ele pode ser o cliente da tua empresa, né? Certamente esse cuidado de como usar e tirar melhor daquela metodologia, tirar o máximo daquele investimento tecnológico que foi feito, certamente o sucesso na alcance dos objetivos será melhor, o sucesso daquele projeto será melhor, né? Aí, para fechar, eu queria dizer mais algumas poucas coisas. No mundo corporativo, os principais riscos mudam a uma velocidade alucinante, né? E aí eu pergunto, tudo isso é só para empresas muito grandes, né? Não, eu posso ser uma startup e precisar ter uma governança, até porque eu preciso ter uma governança bem estabelecida para eu captar. Eu preciso ter uma governança bem estabelecida para o mercado me ver de uma forma melhor, né? Para isso existem, né? E no nosso caso também, a gente tem até a gente teve a gente meio que embarcou esse conhecimento de governança de mais de 2 décadas numa solução, mas, ou seja, existe possibilidade das empresas que têm menos capital, que têm menos estrutura, iniciar a sua jornada na governança, até porque elas podem ter hoje, mas amanhã elas vão estar numa situação muito diferente, tá? Para encerrar, eu queria fazer uma última provocação aqui, com essa frase, né? É uma visão muito pessoal minha, mas é bem provocativa, né? Então, eu queria ler essa frase para vocês, para a gente encerrar aqui. Processos de gestão de riscos devem gerar valor para as pessoas, a sociedade, as empresas e os acionistas. Não podem ser apenas um emaranhado de informações e matrizes de riscos. Em um mundo digital, a gestão de riscos caminha para um processo dinâmico, tempestivo e com base em dados, com foco em geração de valor.
aqui eu queria fechar e abrir aí para Pedro, para as perguntas. Não sei se eu excedi meu tempo, porque eu acabei não controlando, mas estou aberto às perguntas aí, Pedro. Maravilha, obrigado, Claudinei. Obrigado pela apresentação. Estourou um pouco, mas como o assunto é denso, é profundo, acho que é importante também, né? Não é o tipo de coisa que a gente consegue, né, parar no meio e ficar por isso mesmo. Assim. Eu queria só te fazer um pedido. Como a gente estava prevendo ir até as 8 e são quase 8 agora, você se incomodaria da gente esticar mais uns 10 minutinhos? Não, eu estou à vontade, posso ficar tranquilo, se o pessoal não se importar. Desculpa aí, pessoal. Não, sem problema. Cara, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, Claudinei, que fizeram para a gente. Vou só tentar selecionar algumas, mas tem algumas bem interessantes. O André fez uma pergunta que eu achei legal, que de certa forma, imagino que seja uma dúvida de muita gente, que ele pergunta o seguinte, né? Quais são as principais etapas para integrar o GRC às práticas de negócio com sucesso? E aí, né, talvez se eu fosse traduzir um pouco a dúvida da pergunta dele, como é que começa? Não, cara, acho que assim, certamente você vai ter várias formas de fazer isso, né? A gente fala muito em frame, né? Eu acho que eu até mencionei isso, ou seja, o processo é muito parecido com aquele do slide onde a gente do tratamento de dados ali, né? Ou seja, qual é o meu problema? Ou seja, qual é o problema que eu tenho, né? Você fala de fazer essa integração, ok? Você está querendo integrar o quê? Você está querendo integrar a gestão de riscos a controles? Você está querendo integrar controles a compliance? Você está querendo integrar auditoria, a gestão de riscos, controles e compliance? Você está querendo integrar a governança ou riscos à estratégia de negócio, né? Entendendo quais são esses atores, né? E esses fatores que você quer, entendendo os atores, os fatores, né? E as variáveis, aí fica muito mais fácil de você traçar um objetivo, né? O que eu costumo dizer é uma coisa muito simples. Pense grande, comece pequeno e escale. Não faz Big Bang, não faz. E eu já vi projetos de Big Bang com dinheiro, gente que tem muito dinheiro, e o que acontece no final das contas é que você acaba tendo fracasso redundante. Então, assim, eu acho que vale muito. A gente tem ido muito na linha, e eu vou dar um exemplo do que a gente tem feito de analytics, que tem funcionado super bem. Você realmente começar pequeno, pegar aquele conceito do MVP, pega um pequeno processo, pega um produto, pega não sei o quê, modela e vê qual é o resultado. E começa a construir essa situação. Não adianta, a não ser que você já seja uma organização que já esteja um pouco mais madura, não vale a pena fazer algo muito extremo. Faz sentido. Inclusive, até como falou, tem uma pergunta aqui, né? É correto que uma instituição, ao implementar o gerenciamento de risco, deve iniciar pelo mapeamento dos riscos estratégicos? E aí, eu achei interessante a pergunta pelo seguinte, né? Que você está falando de começar pequeno, é mais fácil medir o que realmente é importante medir no primeiro momento, né? Na nossa coisa visão... que tem se falado muito... Desculpa, não, acho que só um comentário, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho acompanhado muito, até muito conteúdo tem sendo produzido pela MIT Sloan Review. Tem muita gente falando de dashboard, mas tem muita gente falando cuidado com a paralisia por dashboard, né? Que é o do... Beleza, eu tenho 300 informações disponíveis, não sei nem por onde começar, né? Não, sem dúvida nenhuma, quer dizer, essa questão do começar pequeno, né? Você realmente, né? E a questão da estratégia, né? A gente tem aconselhado e muito, né? Especialmente organizações que são mais flexíveis, né? E que não conseguem ter lá uma matriz de risco e controle super rígida, né? O pessoal que faz isso sabe a dificuldade que isso é, porque, você tem uma matriz de risco e controle hoje, o processo é de um jeito, amanhã é outro totalmente diferente, cara. Então, puta, é super aconselhável você começar o mapeamento pela questão estratégica, porque é onde realmente o problema pode estar. Até para você desconstruir, que foi mais ou menos o que eu fiz lá quando eu fiz a parte tecnológica. Você começa do maior para entender o que realmente está impactando, né? Faz total sentido. E tem uma pergunta aqui interessante do João, que diz o seguinte, né? Como convencer a alta administração a investir em tecnologias para a GRC se as linhas de negócio da minha empresa ainda não se transformaram digitalmente? Para mim é muito simples. Na realidade, o GRC ele vai ajudar as linhas de negócio a se transformar digitalmente. É inquestionável. Você vai conseguir mostrar onde os problemas estão.
Cara, no teu mapa de risco, a digitização vai estar lá como risco height, e vai ter as duas vertentes. Ou a gente faz algo e pode ser uma oportunidade, né? Ou a gente não faz nada e a gente vai morrer, ou a gente vai perder market share, etc. Ou seja, certamente a estruturação de um programa de governança vai ajudar por demais a implementação de tecnologias para as diversas frentes, né? Então, ele é um articulador, ele orquestra a empresa inteira, né? Se tem alguém que tem uma visão geral da empresa, geral, holística, é a área de governança, governance e compliance, sem dúvida nenhuma disso. É interessante você falar isso, né? Inclusive no próprio livro que eu citei, né, da Stephanie Warner, ela no começo fala, né, quais são os principais elementos, talvez os principais passos, né, que uma empresa tem que dar pró transformação digital. E o primeiro que ela fala, acho que vai te agradar bastante, Claudine. Ela fala: primeiro, a empresa tem que saber medir o tamanho do risco que ela corre de não se transformar. Né, que acho que tem bastante a ver com essa resposta. O resumo do que ela fala, novamente, a Letícia me fez o favor de postar o livro aqui, tem ele em português, eu recomendo muito a leitura. Eu falei, cara, você não consegue convencer o board de que ele precisa investir em tecnologia, a menos que ele veja que se a empresa não investir, ela vai ter muitos problemas daqui no curtíssimo prazo, né? Então, ela fala, assess the threat, né? Então, tipo, cara, tentar entender o tamanho da ameaça ajuda as pessoas a perceber, inclusive, o senso de urgência para adotar certas tecnologias, né? Sem dúvida nenhuma. E tem uma outra pergunta aqui da André, e eu confesso que essa pergunta me interessa bastante, até porque eu sou meio vidrado em mensuração, que ela pergunta o seguinte, né? O que é mais correto? Elaborar os KPIs dos objetivos estratégicos antes de identificar os riscos, por exemplo, ou primeiro identificar os riscos e depois tentar elaborar KPIs a partir disso? Eu acho que primeiro é identificar os riscos. Você certamente vai saber qual é a variação do seu resultado, né? Na verdade, os KPIs e os KRIs, eles trabalham muito em conjunto, né? Então, você pode ter um KRI em relação a uma performance que você espera, um indicador que você espera. Essa performance, o KRI, ele vai verificar essa variabilidade. E quando ele encontrar essa variabilidade, ele vai te startar um alerta, uma ação, ou seja, que é o plano de mitigação, tá certo? Mas, assim, entender quais são essas variáveis me parece lógico. Legal. Faz sentido. Faz bastante sentido. E a Inera fez uma pergunta que acho que essa é um pouco mais específica, mas eu achei curioso. A GRC vocês já aplicaram governança de risco em algum ambiente público federal? Eu fiquei até curioso de saber, né? Como é que isso se comporta, né, no ambiente público? Assim, a gente tem cliente na esfera pública, né? A esfera pública no Brasil, falando de Brasil especificamente, a gente sabe de todos os desafios, né? E aí a gente tem grandes entraves em relação àquilo que é adquirido em função da lei de licitação. Eu queria falar de casos mais emblemáticos globais. Por exemplo, um dos clientes que nós temos no mundo é o World Bank, que é uma empresa que é público, né? E é uma das gestões de riscos e governança mais avançadas que eu já vi na vida. Então, absolutamente tudo articulado. Você tem painel de riscos por países, por exemplo, tá certo? Onde os caras vão colocar dinheiro ou não, onde que eles vão emprestar dinheiro ou não, etc. Então, depende muito da instituição, né? Eu acho que talvez a sua pergunta esteja muito ligada à questão brasileira, né? Certamente a gente tem instituições que têm uma estrutura de governança, mas tem muito para avançar no Brasil, mas muito, muito. Já imaginava, para falar a verdade. Tem o que falar. E a Ana perguntou aqui o seguinte: GRC possui atuação consultiva para as áreas de negócio? Né? E como se dá, qual a velocidade desse encontro, ou qual é essa sistemática de relacionamento de GRC com áreas de negócio? Isso vai depender muito de como você vai articular, né? E depende da necessidade que a área de negócio tem. Certamente vão ter momentos que certas áreas de negócio têm muito mais necessidade, praticamente uma necessidade, um problema que ela tem que resolver, uma premência. Ela pode ter um problema de ruptura de um determinado processo, ela pode ter um problema de continuidade, ela pode ter um problema de fraude, ela pode ter uma série de outras questões que ela vai precisar. Sem dúvida nenhuma, as áreas de governança, elas são articuladores
dessa premissa de alcance dos objetivos. Ela deve ser um grande parceiro. E qualquer tecnologia que vocês coloquem que não converse com a primeira linha, já começou mal, já está errado, não investe, porque a primeira linha é a que vai fazer a gestão de risco de fato, tá certo? A segunda linha, ela está articulando as melhores metodologias, as melhores práticas, estou treinando, estou te ajudando. É o cara que conhece, sabe aquele cara lá que sabe fazer uma baita comida. Se eu for fazer uma comida de chefe, eu não sei, mas se eu tiver o Alex Latado do meu lado me falando ali, ó, põe isso aqui, põe aquilo ali, eu vou fazer uma comidinha razoável, né? Então, assim, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, sim, é muito importante que a área seja muito parceira, né? A visão de customer que eu falei ali. Legal. E outra pergunta que chegou logo em seguida foi: em um negócio regulado, como são tratadas as conformidades dos processos e da regulação em si, né? Talvez até aprofundando a pergunta, o que muda, né, em negócios que são muito mais regulados? Não, os negócios regulados, né? Você tem regras que são extremamente rígidas, né? E você não seguir as regulamentações, como na indústria bancária, por exemplo, pode trazer penalidades extremas, inclusive te tirar do mercado. Do ponto de vista tático, né, falando da parte tática, você realmente tem condições hoje de fazer o consumo dessas regulamentações, e as regulamentações são inúmeras e mudam bastante. Não é óbvio, não é fácil. Você certamente deve pegar essas regulamentações, conectar com os seus processos de negócio, para daí você poder articular para dentro da empresa, porque dali você vai definir, por exemplo, se você tem que mudar uma política, se você tem que ter um procedimento novo, etc., né? Uma prática de negócio que você tem que ter. O maior risco que existe é aquele da desinformação, aquele que você não sabe. O risco que você sabe, você vai tentar gerenciar. Aquele que você não sabe, cara, você está perdido. Então, é muito importante que o arcabouço regulatório seja parte de um programa de gestão de riscos. Aí, com o compliance regulatório hoje é algo muito relevante no mundo. O mundo hoje está cada vez mais regulado, né? Ainda que a gente tenha um problema da pandemia, né? Depende da operação onde você está, as legislações vão mudar até de estado para estado, país para país, setor para setor, então é importante que você acompanhe isso. E acho que é só até aproveitando esse tema que você trouxe, e a tendência, inclusive, é aumentar, né? Porque uma coisa que a gente tem percebido como contexto geral é que, talvez especialmente por conta da pandemia, o papel do Estado enquanto regulador, né, e intermediador de algumas relações parece que está aumentando, né? Tanto que está se discutindo coisas de regulação de empresas de tecnologia americanas que não se discutia há 6 meses atrás, né? Tipo, sei lá, até agora a grande pauta da vez é a regulação e a desregulamentação também. Então, por isso que a área de governança é tão importante. Você não tem só novas regulamentações, você tem desregulamentações. Isso é uma vantagem competitiva que você pode ter. Se você não estiver acompanhando e não conectar isso com produtos, processos, objetivos, você não vai tirar partido disso. Faz sentido, faz muito sentido. Claudinei, acho que até para, enfim, respeitar seu tempo aí por estar com a gente até agora, queria primeiro te agradecer demais, né, acho que pela oportunidade. Novamente, acho que é um tema que eu particularmente me interesso muito, mas é um tema que ainda não é tratado talvez com a prioridade que deveria, né? Um pouco do que a gente falou, né? Às vezes fica ali para aquela camada que está olhando para isso porque é especializado nisso, mas de fato é um tema relevante, especialmente para negócios, não só no momento pandemia, mas no momento de transformação digital que a gente está inserido, né? Então, super obrigado né, e obviamente convido a todo mundo. A gente está produzindo uma série de conteúdos muito bons, muito relevantes juntos. O link, inclusive, está aqui no chat, vocês podem acessar. E convido eu queria falar, inclusive, Pedrão, para o pessoal acessar o nosso YouTube, acessar o nosso Instagram, o nosso LinkedIn. A gente tem colocado muita coisa. A gente tem, inclusive, um vídeo extremamente provocador falando sobre essa questão da governança que vocês podem até, se quiser, usar internamente na empresa. Dá uma olhada lá. Boa dica, boa dica. Claudinei, super obrigado pelo tempo, obrigado pela participação e obrigado a todos. Aproveitem o conteúdo que a gente está produzindo, acho que com todo carinho, mas também com toda a profundidade que esse assunto exige. Tá bom? Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Valeu. Até a próxima. Tchau. Obrigado.